A paz de Cristo Jesus para você. Eu sou o professor Evandro da Silva e hoje estamos aqui para estudarmos mais uma lição de adultos, nas lições bíblicas da CPAD, que vai trabalhar durante todo o trimestre essa temática aqui, homens dos quais o mundo não era digno. Estaremos falando durante todo esse trimestre sobre o legado dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. A lição que nós iremos estudar hoje é a lição de número 4, que tem como tema a confirmação de uma promessa. Como de costume, feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar, crente. Bendito e eterno Deus, nos abençoe e nos guarde, nos dê uma aula a contento, nos ajude a ministrar, ó Pai, a Tua palavra. Que muitas vidas sejam alcançadas e edificadas pelo ensinamento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, lição de número 4, nós temos como texto áureo a passagem de Gênesis capítulo 17, versículo 7. Abro aspas para a citação do texto, tá certo? E estabelecerei o meu conceito entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conceito perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. A verdade prática diz: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Amém. Glória a Deus, né? Gênesis capítulo 17, versículos 1 ao 9, é a nossa leitura bíblica em classe, que também é costume nosso lhe pedir. Pause o vídeo, faça essa leitura que é imprescindível para nós termos, né, o conhecimento dessa passagem, porque toda a lição vai trabalhar sobre ela, tá certo? E depois você retorna ao vídeo para nós ganharmos tempo. Bom, a questão que eu quero começar hoje com você é da seguinte forma, tá? Eu quero fazer duas perguntas, na verdade, melhor dizendo, 3 perguntas. Você que é professor da nossa EBD, tome nota do que eu vou falar aqui, do que eu vou trazer para você, e você pode usar isso como recurso aí na sua sala de aula, tá certo? Então você vai fazer a seguinte pergunta ao seu aluno. São 3 perguntas, vamos fazer 3, tá? Como você se vê? Então essa é a primeira pergunta, ele vai responder. Calma, como você se vê? Peça para ele responder de forma sucinta. De preferência em uma palavra, tá? De preferência em uma única palavra. Como é que você se vê? A pessoa vai dizer. E você anota lá, tá? Aí você passa um traço, se tiver no quadro, tá? Como se vê? Aí ele coloca lá. Eu me vejo como uma pessoa com muitas limitações. Você passa um traço, você vai colocar a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Como Deus lhe vê, tá? Então, da mesma forma, a pessoa vai responder com uma pergunta, com uma resposta sucinta, de preferência também com uma palavra que resuma como Deus o vê. Tranquilo? Então, depois dessas 2 perguntas, aí vem a terceira pergunta, que é imprescindível, tá? Vem na sequência. Qual dessas 2 respostas, dessas 2 visões, tem guiado a sua vida? O que tem guiado a sua vida é essa palavra aqui que você disse que é como você se vê, ou o que tem guiado a sua vida é essa palavra aqui que é como Deus lhe vê, tá? De que forma você está sendo guiado? Pelaquilo que você se vê ou pelaquilo que Deus lhe vê? Quando você fizer isso, você vai escutar os seus alunos. Tome cuidado. Eu tenho visto muitos professores de escola bíblica tomar muito tempo. Perceba o nosso cuidado aqui nas nossas aulas para passar para você, é que você procure trabalhar isso em no máximo 7 minutos. Não estoure esse tempo. Não fique escutando muitos testemunhos, porque a aula da escola bíblica é uma aula em que você precisa aprender a remir o tempo. Então você escuta de um, de outro, se não der para escutar de todos, mas você pega alguns exemplos ali que foram dados, né? Vamos pegar aqui fulano, beltrano e ciclano, pronto. Pessoal, para a gente ganhar tempo, vou pegar de vocês e vocês vão representar os demais.
tá certo? Vão servir de exemplo para os demais. Então, isso é importante, tá? Tranquilo? Então, isso você vai fazer na introdução da sua aula, mas você também pode fazer no final da sua aula. Cuidado, porque você vai precisar deixar tempo para que seja feito isso no final da aula, tranquilo? Passando adiante, nós vamos ter aqui uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave é promessa. Como é que nós podemos definir a palavra promessa? Quando você promete algo a alguém, o que isso quer dizer? O que é promessa? Promessa nada mais é do que um compromisso assumido por alguém, entendeu? Quando alguém lhe faz uma promessa, ele está assumindo um compromisso com você, tranquilo? No caso aqui nós vamos ver a respeito da promessa de quem? Da promessa do Senhor. Então, quando o Senhor faz uma promessa a você, ele está assumindo um compromisso. Isso não quer dizer que Deus vai tentar fazer aquilo, não. Quem vai tentar fazer o que prometeu é o homem. Quando Deus lhe promete algo, ele não vai tentar fazer. Ele irá fazer, ele irá fazer valer aquilo que ele falou. Tá? Agora, claro, se Deus lhe fez uma promessa, se ele não disse o tempo, então o tempo é dele. Né? Ele é quem vai determinar o momento em que você e eu sejamos ou estejamos maduros o suficiente para colher as bênçãos dessa promessa, tá? O resultado dessa promessa, o cumprimento dessa promessa. Tranquilo? Então vamos aqui para o tópico primeiro. Isso aqui é uma parte introdutória, não demore muito na introdução, tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, o que é que você está fazendo, crente? Se inscreve nesse canal aí. E você está inscrito e não está divulgando esse trabalho, meu irmão, minha irmã, muita gente precisa ser abençoado. Divulga esse trabalho com outros professores de escola bíblica, divulga esse trabalho com o pessoal da sua igreja nos grupos de WhatsApp, né? Para que muitas vidas sejam alcançadas e abençoadas, tá bom? Por quê, professor? Porque eu sei que nós temos muita gente desejosos de recursos, né? E muitas das vezes não tem. Eu sei que muita gente na internet está cheio aí de bons professores, mas eu tenho certeza que se você está nesse canal e tem acompanhado o nosso trabalho, você está sendo abençoado e vai ser ainda mais, tá certo? Então, por essa palavra eu te peço, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Ativa aí o sininho de notificação. Também deixa aí essa mãozinha aí, né? Toca nessa mãozinha aí, um sinalzinho assim, tá? Que isso vai ajudar a gente a divulgar esse trabalho também para mais pessoas, tá bom? Comenta também, comenta de onde você está nos escutando, dá um amém, dá um glória, né? O que você comenta, tudo isso que eu pedi aqui para vocês fazerem, né? Dá o like, isso é importante, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse trabalho é um trabalho relevante. Esse vídeo precisa alcançar mais vida, tá bom? Então, dito isso, quero agradecer aos inscritos, quero agradecer aqueles que têm comentado e quero lhe pedir, divulgue nas suas redes sociais. Nos ajuda aí, crente. Nos ajuda aí em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, vamos lá. O tópico primeiro da lição diz assim: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Veja, aqui nós vamos trabalhar o capítulo 17, e esse primeiro tópico vai ser essa mudança de nome, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Então o tópico primeiro da lição diz assim: o novo nome de Abrão. O autor da lição vai dizer: nos tempos do Antigo Testamento, veja, tome nota, os nomes dos filhos eram em grande parte não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Isso acontece hoje em dia, né? Muitos pais colocam o nome dos seus filhos sem nem saber o significado, mas por achar bonito, por ver a tendência do momento. A tendência do momento, as pessoas estão procurando mais colocar esse nome aqui. Então eu também vou por esse nome aí, tá? Então, mas na época bíblica não era assim. O autor vai dizer assim: existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como por exemplo, a vontade de Deus,
né? Muitas das vezes Deus dizia, o nome da criança vai ser João Batista, o nome da criança vai ser Jesus, o nome do menino vai ser... Então, Deus determinava. E outras vezes, como diz aqui o autor da lição, as circunstâncias na hora do nascimento, né? Muitas das vezes, dentro daquele cenário ali do nascimento, aí alguém dizia, então, nasceu assim como Esaú, nasceu peludo, então o nome dele vai ser Esaú, né? Então veja, nasceu agarrado no calcanhar do irmão, então o nome dele vai ser Jacó. Então, também o autor da lição vai dizer assim, até mesmo as características físicas do bebê, como Esaú, ele dá o exemplo de Esaú aqui, né? No caso de Abraão, seu nome significava, originalmente, né, significava pai exaltado, porém, diante do plano de Deus, em sua vida esse nome não parecia adequado. O Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. Gênesis capítulo 17, versículo de número 4. Como é interessante, irmãos, preste atenção, como é interessante. Quando Deus fez o chamado dele na vida de Abraão, ele não mudou logo o nome de Abraão. Tá? Ele não já chegou mudando o nome de Abraão, não. Ele mudou Abraão de lugar, tirou Abraão da sua terra, né, e pediu para Abraão deixar a parentela, deixar tudo e seguir para o chamado. Durante o transcurso do chamado, Deus agora resolve mudar o nome de Abraão para Abraão. O nome do casal agora vai ser mudado, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma grande verdade bíblica, que quando Deus nos encontra, Ele nos encontra como nós somos. No caso desse casal aqui, Ele encontrou lá o Abraão e a Sarai. Então, Ele nos encontra assim. E Ele nos chama. Quando Ele nos encontra, Ele nos chama. Chama para quê? Para vivermos um propósito. Vivermos um propósito sai da tua terra, do meio da... Eu vou te mostrar uma terra, vou te fazer uma grande nação. Ele nos chama para um propósito e nesse propósito Ele faz o quê? Promessas. Ele faz promessas. Então, Deus nos encontrou assim como nós somos, né? E Ele nos chama para um propósito e nos faz promessas e nos conduz, a esse grande propósito. Ele nos conduz dentro desse propósito, Ele vai nos conduzir, nos aperfeiçoar, nos amoldar, tá certo? Quando Ele nos conduz para o propósito, Ele nos conduz para que você e eu nos tornemos, não o que somos, né? O que somos, Ele nos encontrou assim, mas o que Ele quer que seremos, tá? Por exemplo, Ele chamou Abraão como? Ele chamou Abraão na verdade, sendo pai exaltado. Era o significado de Abraão era pai exaltado, de Sarai era princesa. Então ele chama ali o pai exaltado e a princesa. Venham viver o meu propósito, que eu tenho tal promessa para você, ou para vocês. Então eles vieram atender o chamado. Deus vai guiar ele em todo o processo desse chamado, tá? E em algum momento Deus vai conduzi-los e revelá-los algo novo, o que é que Ele quer que Abraão seja. Olha, Abraão, eu quero que você seja agora pai, não mais pai exaltado, né? Como diz aqui o autor da lição, mas agora pai de uma multidão, né? Pai de uma multidão, como o termo Sarai aqui, que vai ser trabalhado no ponto 2, né? Mãe das nações. Então, pai da multidão e mãe das nações, ou seja, eu quero revelar a você o que é que eu quero algo especial de você. Quantas pessoas não são chamadas por Deus como são, né? E até hoje estão na igreja vivendo um propósito de Deus sem entender ainda de fato essa virada de chave que Deus vai dar lá em algum momento de sua trajetória. Você vai entender o que Deus quer para você. Deus vai mudar essa chave aí e você vai entender. Você já está crente, você já atendeu o chamado, mas você ainda fica se perguntando, né? Meu Deus, mas o Senhor me fez promessas, mas ainda eu não sei de fato o que é que vai ser, né? O que é que Deus quer realmente para mim lá na frente. O Senhor vai lhe revelar, tá certo?
Ele vai lhe revelar. Ele lhe conduz dentro do propósito. No propósito, ele vai revelar o que é que ele quer para você. Tá certo? Ele não já chega revelando. Algumas vezes ele pode até chegar revelando, né? Como foi no caso de Paulo. Em outras é como no caso de Abraão aqui. Tá certo? Então, o ponto 2 da lição vai falar o novo nome de Sarai. O ponto 1, né, do tópico primeiro vai falar o novo nome de Abrão. Tá certo? Então, Abrão nada mais é do que a realidade atual, o nome Abrão. Era a realidade em que Deus encontrou ele. A realidade natural, a realidade normal, Abrão. Tá? Abraão é a realidade profética. É a realidade profética, já é diferente. Uma é a realidade natural, aquilo que Deus está lhe vendo agora, né? Outra é a realidade profética, aquilo que Deus quer fazer na sua vida e Ele vai concretizar lá na frente. Em algum momento Ele vai mostrar a você isso, tá certo? Então isso é uma coisa tremenda. O tópico 2 da lição vai ser o novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico, significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Olha que coisa tremenda. Diz a Bíblia, abro aspas, disse Deus mais a Abraão, né? A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Olha que promessa magnífica, né, para uma mulher que era estéril, né? O ponto 3 da nossa lição, para a gente dar seguimento, diz assim: o pai da fé riu diante da promessa, né? Aqui eu quero trazer logo um comentário para você, que é o seguinte, que essa nova identidade, veja, ela vem antes da concretização da promessa. O nome Abrão vai ser deixado de lado. Deus agora vai mudar o nome dele para Abraão. O nome dele agora é Abraão. Ele ainda não tem filhos, mas o nome já foi mudado, tá? E as pessoas já vão perceber que ele agora não quer mais ser chamado de Abrão. Agora ele quer ser chamado de quê? De Abraão. E todo mundo vai ver uma mudança. Não é apenas uma mudança de nome, é uma mudança de vida e de postura. Aí você diz assim, como assim? Porque Abraão saiu da esfera natural para a esfera profética, e isso talvez você não se aperceba, mas as pessoas à sua volta se apercebem. Aí você diz assim, como assim as pessoas à minha volta se apercebem? Porque, embora você não alcançou ainda a promessa, mas as pessoas já estão vendo que o seu direcionamento é chegar naquele alvo, tá? Que você já está projetado para aquele alvo, tá? Que você, de fato, vai ser essa pessoa que todo mundo está esperando e você está ansiando, porque Deus já revelou a você. Olha, eu queria ser usado e tal e tudo. Então, em algum momento da sua vida, Deus vai se revelar de maneira especial, vai haver uma mudança tão grande em você que você já vai se comportar diferente, e as pessoas que estão à sua volta vão lhe ver diferente e já vão dizer, não, o caminho dele é esse aqui, ele vai chegar a esse ponto aqui, ele vai chegar a esse ponto aqui. Tá? Ainda que você não tenha chegado, mas você vai chegar a determinado ponto que Deus prometeu. Tá bom? Que Deus prometeu. Isso é coisa maravilhosa. Bom, o ponto 3 da lição, quando ele diz assim, o pai da fé riu diante da promessa, ele diz assim, o autor da lição, parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera, um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos, né? Fecho aspas, está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo de número 17. Aí o autor da lição continua, a espera prolongada pode entristecer o coração,
mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer de que para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Que verdade tremenda, né? Realmente, o muito esperar pode causar tristeza. Olha, nós estamos falando aqui do pai da fé, né? De um patriarca, um homem de Deus que teve experiências tremendas. Então, você olha muitas das vezes assim, rapaz, eu fico vacilando. Tem hora que eu estou aqui, tem hora que eu desço, tem hora que meu gráfico sobe, né? Eu estou bem com Deus. Tem hora que eu estou acreditando de uma forma, né, que parece aqueles balões ou aqueles fogos de artifício que você solta quando Deus fala com você, quando você está aquele crentão, aí aqueles fogos soltam e parece que vai subir ao céu, mas quando chega antes das nuvens estoura, aí vai descendo, né? Vai descendo, fogos, estourou, né? Estourou. Então, muitas das vezes a espera, né, ou algumas situações que nos acontecem, faz a gente se entristecer, tá? Mas não se esqueça, o seu Deus é Deus do impossível. A sua tristeza não vai impedir aquilo que Deus prometeu e disse que iria cumprir, tá bom? O fato de você muitas das vezes se sentir incapaz, como Abraão se sentiu, como Moisés se sentiu, eu sou homem de pesada língua, né, que ele disse, né? De lábios também, não importa seus lábios, sua língua, não importa seu cabeção, não importa a sua força, não importa a sua idade, o que Deus prometeu, quando ele faz uma promessa, ele está se comprometendo a cumprir com aquilo que ele prometeu, ele está assumindo um compromisso, e Deus não é Deus que assume compromisso e não cumpre com seus compromissos, não, Deus cumpre com seus compromissos, tá certo? Então, dá uma pausa aí, respira, toma nota e dá glória a crente. Bota um glória a Deus aí, nessa aula daí, né? Se você está sendo abençoado e edificado, tá bom? Então, o tópico 2 da nossa lição diz assim, a confirmação do conceito de Deus com Abraão. Primeiro, o chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o conceito ou pacto com Abraão, diz o autor da lição, de modo muito solene. Logo após fazer a mudança de seu nome, Gênesis capítulo 17, versículos de número 5 a 8, podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Aí ele vai dar a definição. Segundo o dicionário bíblico Becker, abro aspas, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas, fecho aspas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Aí você tem o pacto de Deus no Novo Testamento, né? Aí, aqui, ele vai dizer assim, no Novo Testamento a palavra pacto significa literalmente novo conceito. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do conceito de Deus com os patriarcas. Aí ele vai colocar aqui o caso de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá. Perceba, ele deu aqui a definição da palavra pacto. O que é pacto? Pacto, aliança, conceito. Vamos lá. Pacto, aliança, conceito. É a mesma coisa, tá? Um acordo firmado entre partes. Um acordo firmado entre partes, né? Muitas das vezes, o pacto que Deus faz, a aliança que Deus faz, ela é condicional. E nós temos pactos e alianças que são incondicionais. O que é um pacto condicional e o que é um pacto incondicional? Pacto ou aliança, tá? Então vamos lá. Quando Deus diz assim, e se o meu povo, se humilhar, se converter e tal, então isso é uma condição. Se o povo se humilhar, se o povo se converter dos seus maus caminhos, se o povo fizer isso, então Deus traz a promessa. Então, isso é uma promessa o quê? Condicional. Essa promessa,
É um pacto que Deus está estabelecendo ali, condicional. Mas existem pactos que são incondicionais, como o que Deus prometeu a Abraão. No caso de Gênesis 15, Deus disse que iria dar à descendência de Abraão a terra. Deus prometeu. Tá? E ali é uma promessa incondicional. Ali é uma promessa incondicional por quê? Porque independente do que Abraão fizesse, Deus iria fazer. Tá? Deus não deu uma condição, se você fizer isso. Tá? Deus simplesmente disse, eu vou fazer. Tá? Eu vou fazer. Como o pacto que Deus estabeleceu lá com Davi. Né? Que dele, mesmo que a descendência dele venha a se desviar, Deus iria usar a vara, iria corrigir, mas o trono não seria apagado totalmente, né, da linhagem de Davi. Não, o trono seria perpétuo. Ali fala até do governo de Cristo. O que é isso? É uma promessa incondicional, independente. Se desviar, eu vou trabalhar, eu vou castigar, mas não vou me esquecer do conceito que eu fiz com você. Isso é um pacto o quê? Isso é um pacto, ou uma aliança, ou um concerto, tá? Ou um concerto incondicional. E aqui eu abro um parênteses para dizer a você, Deus não é Deus que quebra pactos. Deus não é Deus que quebra aliança, não. Deus é Deus que estabelece aliança e honra com a aliança. Por isso que quando você faz um pacto, uma aliança, um concerto com a sua esposa, né, ou você que é mulher com o seu esposo, tá certo? Diante de Deus, e você quebra, você não coloque Deus no meio, não, que Deus não quebra. Quem quebra é o homem, quem quebra é a mulher, por sua fraqueza, por N fatores. Mas Deus é um Deus de aliança. O que Ele uniu, Ele não quer que as pessoas andem separando, né? Você não fez um pacto diante de Deus, diante de quem estava lá, então Deus não quer. Deus não se alegra com isso. Tá? Ah, presbítero, professor, mas eu tenho tal situação. Sim, eu não estou questionando isso. Eu estou dizendo a você só o seguinte, que Deus, independente de sua situação, não é Deus que quebra aliança. Quem quebra as alianças são os homens. Tá bom? Mas Deus não quebra aliança. Você não vai ver Deus quebrando aliança com ninguém. Tá? Agora, quando o homem quebra aliança com ele, então ele já não tem mais parte com essa aliança. Tranquilo? Então, por que veio o Novo Testamento? O Novo Testamento é porque no Velho Testamento os homens fizeram o quê? Quebraram, a aliança foi quebrada. Diversas vezes pela nação de Israel. Diversas vezes. Não foi uma e nem duas vezes. O ponto 2 da lição vai dizer assim, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Olha que palavra interessante agora vem, tá? O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Está aí as referências na sua lição, espero que você esteja com ela, né? De Gênesis, né? E ele diz mais assim, o conselho de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser, abro aspas, luz dos gentios, fecho aspas. Deus nunca teve intenção de privilegiar somente um povo. Olha, você vai ver isso no Antigo Testamento, no caso de Jonas. Jonas foi pregar em Nínive e ficou revoltado que os ninivitas aceitaram a Cristo. Primeiro que ele não queria nem ir lá pregar, meu irmão. Deus tem os seus planos. E os planos de Deus não ficam circunscritos à nação de Israel, não. Não. Deus queria pegar Israel. Deus queria usar Israel como instrumento para alcançar os outros povos. Tranquilo? Israel falhou. Então Deus está usando quem? A igreja para alcançar o quê? Os outros povos. Os povos foi sempre desejo de Deus alcançá-los. Tá? Alcançá-los. Quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não. O desejo de Deus é que ninguém pereça. Mas os nossos pecados criam essa barreira de separação quando você fecha o seu coração, ou alguém fecha o seu coração, melhor dizendo, para o Evangelho. Então, essa pessoa está se distanciando
do caminho da luz, tá certo? Então veja, o conserto e as promessas. Aqui nesse ponto 3 do tópico 2, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a passagem, ou melhor, o autor da lição dizendo assim: o pacto de Deus com Abraão viria acompanhado, né, de várias promessas. Aí ele vai mandar observar aqui. Observe, Deus seria o escudo e galardão de Abraão. Esse capítulo 15, versículo 1. Lhe daria muitos descendentes. Versículo 5 do capítulo 15. E também a terra de Canaã como herança. Versículo 7 do capítulo 15 de Gênesis. O Senhor tem um pacto conosco em Jesus Cristo e sua maior promessa de bênção para nós é a salvação de nossa alma. Então o que nós temos aqui? Nós temos alguns pontos desses pactos que Deus fez com Abraão. Deus fez algumas alianças. Entre eles, nós temos os principais aqui. Vamos colocar aqui, elencar 4, né? Primeiro, que Abraão seria pai de multidões. Então ele iria ter filhos. Segundo, que reis sairiam dele. Nós lemos esse versículo já, né? Terceiro, que a aliança é eterna. E quarto, que Deus iria dar a terra de Canaã como herança, tá certo? Como herança. Então, nós temos aqui no capítulo 17, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 17, essa palavra de Deus aqui, ó, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus o quê? Todo-Poderoso. Ele se apresenta como aquele que tem todo o poder, que não há nada impossível para ele. Mas por que ele se apresenta assim para um homem de 99 anos de idade? Porque ele já sabia que a fé de Abraão estava em um momento de baixa, tá certo? A fé de Abraão já estava num momento de baixa. Um homem nessa idade, 99 anos, né? Esperou o cumprimento da promessa durante muitos anos. Você acha que a fé dele estaria lá no alto? Não, Deus já sabia. Então Deus se apresenta para Abraão para dizer assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus das causas impossíveis, eu sou o Deus que o que eu quiser fazer eu faço. Não há limitação de tempo, de idade, de nada, tá certo? Então Deus começa a se apresentar a ele dessa forma e cobra ele o quê? Qual é a cobrança de Deus? Eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Ser perfeito aqui você vai fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto diante dos meus olhos. Procurar viver uma vida íntegra e santa diante de Deus. Não é perfeição no sentido de dizer que Abraão não poderia errar ou pecar. Não, não é dessa forma não, porque isso aí seria impossível, tranquilo? Então, vamos lá. Por que seria impossível, professor? Porque o homem, depois da queda, não tem como ele ou como ele chegar assim para você e para mim e dizer assim: não, eu decidi nunca mais pecar. Ele não pode fazer isso, tá? Ele só vai poder fazer isso quando o corpo dele for transformado naquele grande dia. Tudo bem? Tudo tranquilo? O tópico 3 da lição vai falar sobre o pacto perpétuo da circuncisão. Então, a circuncisão é um trabalho, né, muito interessante. Começou com Abraão lá. Quando Deus faz o pacto com ele, os descendentes de Abraão, todos eles deveriam ser circuncidados. O ponto 1 da lição diz assim: todo macho será circuncidado. O que é que ele diz aqui? Na renovação do conceito de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 10. Veja, Deus gosta muito de trabalhar com alguns sinais visíveis de algo espiritual. Deus fez um concerto com Noé e colocou o arco celeste no céu. Ele não colocou o arco-íris, tá? Nada de arco-íris. Íris era uma deusa e alguém disse que esse arco celeste é ou pertence a Íris. Não.
E o texto diz o arco celeste. Algumas versões mais modernas colocam um arco-íris para você saber de que arco está falando, tá? Mas o arco não é de íris, o arco é do Senhor. Então, tranquilo? Então veja, Deus sempre trabalha com esses sinais visíveis, tá? Sinais visíveis. Ele coloca um sinal visível de algo que pertence ao campo espiritual, ao campo espiritual. Veja, qual era o sinal visível aqui desse campo espiritual, desse pacto que Deus fez com Abraão? Deus faz um pacto e diz, ó, o sinal vai ser a circuncisão. O menino de 8 anos teria que ser cortado parte do prepúcio dele, né? Do órgão genital do menino, da criança do sexo masculino, tá certo? O versículo número 2 diz assim, quando deveria ser feita a circuncisão, né? Seria ao completar 8 anos de nascido, e diz aqui, a circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com uso de anestesia. Hoje é assim, tá? O ponto 3 do tópico 3 diz assim, a circuncisão do coração. Olha que coisa interessante. A circuncisão, que era um sinal visível, né, no órgão masculino genital da criança ao 8º dia, nada mais é do que um sinal externo, que é figura de algo espiritual e interno, tá? Porque o pacto não adiantava você cortar o prepúcio do menino, ou dizer assim, eu sou circuncidado fisicamente, eu tenho um sinal disso, mas se no campo espiritual você não vivesse, tá certo? Não vivesse de maneira a ser circuncidado no coração. Como assim? Você tem o sinal visível no órgão físico, mas seu coração está afastado de Deus. Não adianta, entendeu? Se o seu coração está ligado em Deus, e aí sim o sinal que está lá representa isso, representa essa verdade. É como, por exemplo, isso daqui que eu estou usando aqui, esse anel aqui. Como é que é chamado esse anel? Esse anel é chamado de quê? De aliança, tá? De aliança. Olha, mas se eu uso uma aliança como essa e estou vivendo uma vida de solteiro, né? Tenho a minha esposa, estou com outras mulheres, então essa aliança aqui é uma aliança que eu estou usando de forma fajuta. O sinal não está representando a fidelidade do concerto que eu fiz com a minha esposa. Você entendeu? Mas se eu estou sendo fiel à minha esposa, se eu tenho sido o marido que prometi à minha esposa, né, na saúde, na doença e tudo mais, então o sinal vale a pena, tá? Porque maior é o campo da aliança, é o campo da promessa, é o campo espiritual do que o sinal. Porque o sinal é a representação, nada mais. O sinal é a representação, mas é uma representação importante. Importante. Veja, quem me vê com essa aliança vai dizer ele é casado. Então, quem sabia que o judeu tinha esse corte no prepúcio, então dizia, ele tem esse corte por causa da aliança com Deus, tá certo? Mas se ele tinha um corte, não tinha aliança com Deus, não servia de nada. Por isso que no Novo Testamento nós não temos esse sinal, mais na carne. Esse sinal é apenas aqui no coração. Como assim no coração? No nosso interior. Nós somos circuncidados, nós somos separados para Deus, tá certo? Então, o autor da lição vai dizer aqui no último parágrafo, né, do ponto 3, não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aquele cujo coração permanece incircunciso. Ele dá algumas referências de Jeremias e de Romanos. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Ele dá mais 3 referências, ou 4, e diz assim, na nova aliança somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Ora, isso aqui é mais ou menos assim. Estou com aliança, tá? Mas não estou honrando a minha esposa. Os judeus
queriam mostrar a aliança que tinha a circuncisão, mas não honravam a Deus, tá certo? Então Deus agora diz, não, tira esse sinal daí, porque esse sinal agora não vai ser tão necessário. O sinal agora é no coração. Eu quero que eles não mostrem apenas o sinal físico, né, com um corte, mas mostrem as suas atitudes, no seu falar, no seu gesto, na sua vida, entendeu? Que eles têm aliança comigo, que eles não se envergonham de mim, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, todo aquele que está em Cristo, ele tem um pacto, né, com Cristo. Então ele tem o quê? Ele faz parte de uma nova aliança, né? Uma nova aliança, novo pacto, novo concerto. Então o que é que ele tem ali? Ele tem agora o coração dele o quê? Circuncidado, tá certo? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você aproveite ao máximo, tá? Tudo aquilo que foi falado aqui, que você seja edificado e abençoadíssimo em nome de Jesus. A paz de Cristo, crente, e até a próxima!